Boa tarde a todos, muito obrigado por estarem mais uma vez conosco nesta live. Nós estamos aqui, como sempre temos feito, não é isso, Túlio? Para estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos felizes porque mesmo nesta condição tão crítica por qual estamos passando, nós temos a oportunidade de estarmos juntos, estudando a Palavra de Deus para compreendê-la melhor e para que nós possamos definitivamente colocar todos esses ensinamentos em prática na nossa vida. Muito obrigado porque você está conosco, todos os que estão aí, os nossos alunos, os nossos amigos, todos que têm procurado depender uma parte do seu tempo para o estudo especial da Palavra de Deus. E eu agradeço em nome aqui da classe bíblica por você estar conosco. Muito bem, eu também quero dar as boas-vindas a quem está aí online, aqui nessa live, né? Você que é aluno já da classe bíblica aqui online, e para você que está passando aí, entrando agora na live, ou que seja até no vídeo depois de gravado, fique aí, temos muitas instruções aí, instruções maravilhosas aí sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus para você. E nada melhor do que a gente começar pedindo a orientação de Deus, né? Sem dúvida. E as bênçãos de Deus para que seja uma aula muito proveitosa. Então, gostaria de aproveitar a presença do nosso pastor aqui, para pedir para o pastor fazer essa oração inicial aqui da nossa classe bíblica, que vai ter uma aula especial, né? Para o pessoal saber como é que foi a origem do mal. Olha que tema importante de saber. É verdade. Vontade, pastor, por favor, orar por nós. Querido Deus, muito obrigado por esse momento especial, esse momento onde nós iremos abrir a Tua Palavra, aprender um pouco mais do Senhor, com esse tema tão importante sobre a origem do mal. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê a iluminação, e que o Senhor possa usar aqui os nossos professores como instrumento em Tuas mãos. Nos abençoe, é o que nós te pedimos esta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós, antes de entrarmos propriamente dito no tema desta tarde, nós vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente estudou no sábado passado. Vocês fizeram as lições, nós fizemos aqui a live, pudemos entender um pouquinho melhor sobre o processo da criação divina deste mundo. Então nós vamos fazer uma breve recapitulação. Então, relembrando o que nós estudamos na última lição, nós aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus o Pai, Deus o Espírito Santo e Deus o Filho, Jesus Cristo. Além disso, o homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Esta parte vai ser justamente onde nós vamos entrar detalhadamente nesta tarde, porque aqui nós vamos entender o que foi que aconteceu no comportamento tanto de Eva como também de Adão. Muito bem, e teve uma pergunta sobre essa aula, eu vou até achar aqui, se você quiser até fazer mais um comentário sobre ela, enquanto eu vou achar a pergunta da última aula. Tá certo. Tá bem? Tá certo. Como nós dissemos, nós não queremos deixar nenhuma pergunta sem resposta. Perfeito. Então nós pretendemos aqui, mesmo aquelas que chegarem, por exemplo, hoje ao longo da live, nós iremos responder aqui, e se não conseguirmos, na aula seguinte, nós vamos responder, como é o caso agora, como o professor Túlio irá fazer. Nós estudamos todo o processo da criação, naqueles 7 dias literais, culminando com a criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus no 6º dia. E no 7º dia, Deus descansou de toda a sua obra. Então é muito importante nós entendermos o processo criativo, porque esse processo vai se repetir em muitos outros momentos nos estudos que nós teremos das lições. Muito bem, olha só, a pergunta aqui era da Silene, Silene Oliveira. Ela perguntou o seguinte, ela falou assim: nós devemos confiar
na Bíblia, em Gênesis, que diz que a Terra era plana, ou da NASA. Na verdade, assim, eu pedi para ela falar onde ela achou essa questão de Gênesis que diz que a Terra era plana. Ela não me disse aqui ainda, mas eu desconheço essa passagem. Caso tenha lá, ela deve ter lido essa passagem fora do contexto, porque, por exemplo, essa crença terraplanista aí, ela não é bíblica, tá? Que inclusive a gente até comenta nessa primeira aula na classe bíblica, aliás nem nessa, na primeira aula quando fala da Bíblia, que a Bíblia é o manual do ser humano, que ela até já dizia lá atrás que a Terra era redonda. Por exemplo, quando se descobriu ali as Américas, até antes disso eles achavam que a Terra era quadrada, né? Então eles não queriam uma beirada, né? Que chegava no mar e tinha um abismo, né? Então aí eles tinham essa crença, mas na verdade se eles tivessem lido a Bíblia, eles já iam ver, por exemplo, lá em Jó, né? Te falo até a passagem aqui que eu passei para ela aqui, ó, em Jó 1:7, né? Tem uma passagem ali onde tem uma reunião, onde inclusive o Satanás vai se reunir com Deus, aí Deus pergunta para ele: por onde andas? Ele fala que anda a rodear a terra, né? Então como é que você rodeia uma coisa que não é redonda, né? Sim. Exatamente. E também tem lá uma outra passagem também, Isaías 40:22, não sei se dá tempo de achar aqui, mas ela também fala que a terra é redonda, né? Deixa eu ver se está fácil. Isaías 40:22 está fácil aí, pastor? Olha só, que aí tem uma passagem que fala também que a terra é redonda. Por favor. 40:22, Isaías. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Muito bem. E nós sabemos, aprendemos na primeira aula, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então foi inspirada por Deus, e se está na Bíblia é porque é verdade. E lá está dizendo que Deus, né, está sentado sobre a redondeza da terra. Tem alguma coisa redonda que é quadrada? Redondeza de quadrada não tem, né? Não tem, né? Não estudamos isso, né? Exatamente. Então, se estava sobre a redondeza da terra, provando que a terra é redonda, né? Então, está respondida aí a pergunta da Silene Oliveira. Não é na NASA que ela tem que acreditar, apesar da NASA comprovar com a Bíblia também, conforme a Bíblia, que a terra é redonda. Então, você pode acreditar na NASA e na Bíblia, tá bom? A terra é redonda, os terraplanistas continuam errados. Muito obrigado, Silene, pela preocupação em entender cada vez melhor a palavra de Deus. Outra coisa que nós estudamos também, né, irmão Túlio, professor Túlio, que nós estudamos na primeira aula, é que nós precisamos confirmar dentro da própria Bíblia assuntos que aparecem. Então, às vezes você lê um texto, não entende perfeitamente aquele texto, mas em outro local da Bíblia, aquele outro texto vai confirmar ou vai fazer você entender aquilo que você tinha acabado de estudar. Muito bem, perfeito, isso mesmo, Denilson. Então procurar um pouco aqui, um pouco ali, e aí você compreende, e você vai ver que a Bíblia não se contradiz. Por isso que eu tenho certeza que essa passagem que ela achou lá em Gênesis tem alguma coisa que ou está fora do contexto, né? Mas a Bíblia não se contradiz. Então com certeza está provado que a terra é redonda, porque tem dois textos, não teria nenhum terceiro que é diferente disso. Perfeito. Eu vou pedir ao professor Túlio, na medida que eu vou introduzindo agora este assunto, que ele também nos ajude com os apartes dele, e também se em algum momento, professor, você quiser mencionar alguma pessoa ou alguma pergunta que surgiu aí, você fique à vontade, tá certo? Porque às vezes tem nossos amigos aí entrando, e para eu me concentrar aqui na aula, você de vez em quando menciona alguns nomes. Perfeito, então já vamos aproveitar já o momento, né? Okay. Agradecer que está com a gente assistindo. O nosso professor Jaime também está presente aí. Está o Vivaldo da Silva Barbosa, o Cleito Guzmão, o Almir Petralha, está também aqui Ilse Xerique, muito bem, Ilse Xerique está aqui com a gente, Maria Tereza, a Tânia Regina Maurício, sejam todos muito bem-vindos, obrigado aí por estar conosco. Tânia Regina Maurício, já falei, né? Ana Helena Moulaletti, muito bem. Ana Helena, muito bem, seja muito bem-vinda. Jussara Cruz Cassiar, depois nós vamos dizer mais alguns nomes, né? Fique conosco, faça a sua pergunta. Parece que a Jussara fez alguma aqui, eu vou ler, tá bom, Jussara? Enquanto o professor Denilson vai falando aqui, nós vamos aqui ler a sua pergunta também. Ok, então vamos iniciar o nosso estudo desta tarde. É um estudo muito interessante, é um estudo que nos leva a compreender um
pouco melhor a situação do amor de Deus para com o próximo, com o ser humano. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Estamos vivendo um momento em que a cada momento uma nova surpresa aparece ligada a esta doença, ligada a este vírus, o coronavírus, e que tem deixado todos nós muito apreensivos. O tema de hoje não é diretamente ligado a este assunto, mas nós vamos em algum momento mencioná-lo. Porque para nós entendermos como é que foi a origem do mal, nós vamos precisar falar um pouco de como foi que Deus agiu em relação a todo esse contexto. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas sofrem alguma perda, seja ela financeira, de um ente querido, ou as pessoas ficam infelizes por alguma questão emocional e elas costumam colocar a culpa em Deus. Deus não se preocupa comigo, Deus não me ajudou, Deus não é bom. E hoje, estudando como foi o que aconteceu a origem do mal, nós vamos poder responder muitos desses questionamentos que as pessoas fazem. Então nós temos lá a questão que começou lá atrás, em algum momento, lá nos céus. A origem do mal, a gente costuma colocar toda a culpa, não é, professor Túlio? Toda a culpa em Eva e depois, em consequência, em Adão. Mas esse assunto é um assunto muito mais amplo, é um assunto que teve a sua origem num local distante de nós aqui, envolvendo uma amplitude muito maior de poder e de seres. Não é verdade? Verdade. Muito bem. E, então, antes até de entrar propriamente no assunto, vamos responder mais uma pergunta sobre, vamos. sobre essa questão da terra. Chegou aqui a pergunta da Jussara Cruz Cassiari, né? Ela colocou assim: boa tarde, você disse que se está na Bíblia é verdade. O que me diz sobre o texto que diz que o sol parou? Pois sabemos que quem gira em torno do sol é a terra e não o contrário. É uma pergunta assim que deixaria qualquer um na parede, né? Sim. Eu tenho a resposta já, você quer responder? Por favor, pode responder, professor. Claro, olha só, o Jussara, veja bem, tudo que está na Bíblia, inclusive eu falei na primeira aula, você tem que estudar a Bíblia com hermenêutica. A hermenêutica, ela consiste em você se aprofundar no assunto. Então você tem que entrar lá, ver a época que aconteceu isso, com quem aconteceu, o local, os costumes, a cultura da pessoa e algumas coisas mais, tá? Para você entender exatamente o contexto que está sendo dito. Então, neste caso aqui, quando falaram que o sol parou, e você está dizendo assim, na questão física, né? Como assim o sol parou se o sol, quem gira é a terra em torno do sol, né? Foi como eu entendi sua pergunta. Então, no contexto da época, não tinha-se o conhecimento que temos hoje, tá? De que os planetas giram em torno do sol. O contexto que se tinha no conhecimento das pessoas da época, inclusive do profeta que fez parar o sol pedindo a Deus, ele não sabia que era a terra que girava. Ele só via que sim, o sol andava porque ele via a sombra, ele via o sol nascer num lugar e morrer no outro lugar. Para ele, quem andava era o sol. Então, automaticamente, se ele falou que o sol parou, então, para nós, no nosso conhecimento de hoje, podemos dizer que Deus parou todo o sistema solar, entendeu? Então, parou a Terra, parou Marte, Júpiter, parou tudo, porque, inclusive, se parasse um e andasse os outros, a física continuava em pé, né? Ia ter uma tragédia. Então, se Deus parou tudo, parou todo o sistema solar e de repente todo o universo por um filho seu. E Ele faria isso por você hoje, você pode ter certeza. Então, como diz lá na Bíblia, se nós tivéssemos a fé, o tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Ok? Se você, caso não tenha entendido, por favor, pode entrar de novo e fazer os comentários, caso eu não tenha entendido a sua pergunta. Mas se foi essa que eu entendi, está aí a sua resposta. Obrigado pela pergunta, um abraço. Muito bom, muito bem explicado e continuamos sempre à disposição. Então vamos para o nosso estudo hoje sobre a origem do mal. Como é que nós podemos harmonizar um Deus amoroso
que deu a sua própria vida para salvar a todos nós, pecadores, com a existência de doenças, sofrimentos, mortes, violências, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias. Como é que nós podemos entender um Deus de amor que ao mesmo tempo parece que também é responsável pelas coisas do mal? Eu estou dizendo aqui parece, mas nós vamos ver que não é assim a verdadeira situação desta história. Então nós temos que é Deus responsável por tudo isso. Obviamente, nós sabemos que Deus tudo pode, tudo sabe. Deus é onisciente, onipresente. Ele a todo momento, qualquer coisa que aconteça nesta terra, Deus pode não ser o causador, mas Deus está ciente daquilo que está causando. Então nós vamos saber se Deus permite que determinadas coisas aconteçam, por que elas acontecem? Por que nós temos todos esses assuntos que eu acabei de ler aqui, de coisas ruins e difíceis que acontecem para mim e para você? Não é porque uma pessoa é boa que não acontecem coisas ruins para ela, e não é porque uma pessoa é ruim que as coisas boas não aconteçam para elas. Deus é justo, e por Deus ser justo, nós queremos explicar para vocês por que estas coisas acontecem. Irmão Demilson, se eu fosse um aluno, aqueles mais simplesões, mais leigos e tudo, eu perguntaria aquela simples pergunta assim: mas se Deus criou tudo, e foi Deus que criou o mal também? Nós temos por isso que o tema de hoje é a origem do mal, não é? É um assunto muito intrigante, professor Túlio. Como aconteceu de nascer no coração de um ser criado por Deus, um ser maravilhoso, um ser divino, ter acontecido de aparecer o interesse pelas coisas do mal? Esta é uma incógnita. É uma incógnita que talvez um dia nós vamos ter uma resposta. Vamos ter uma resposta divina, uma resposta de Deus, quando nós tivermos a oportunidade de estarmos nas mansões celestiais. Mas o fato de acontecer as coisas ruins não comprova que foi Deus que fez as coisas ruins acontecer. Então nós vamos aqui avançar um pouquinho, né? Nós sabemos que Lúcifer, né? E Lúcifer era um anjo de luz, era um anjo belíssimo, né? Quando as pessoas aqui querem procurar uma pessoa para fazer um comercial de televisão, querem procurar uma pessoa para vender a imagem da sua empresa, eles procuram um homem o mais bonito possível para colocar na imagem, ou uma mulher a mais bonita possível, né? E eu fico imaginando qual devia ser a beleza de Lúcifer. E além dele ser lindo, dele ser muito inteligente, ele, abaixo de Deus, da Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Lúcifer era o mais importante. Era ele quem organizava todos os anjos que estavam lá no céu. Era ele quem fazia acontecer todos os rituais de adoração e louvor a Deus. Este ser especial criado por Deus. Mas existe um detalhe muito importante que nós não podemos esquecer: que ele possuía livre arbítrio. Assim como você, assim como eu, assim como qualquer um de nós temos o livre arbítrio. Eu escolho se hoje eu vou sair da minha casa ou não vou. Hoje eu escolho se eu vou aceitar uma oferta de trabalho ou eu não vou. Da mesma maneira, Lúcifer, que depois se tornou Satanás, né, com a sua queda, e ele tem tantos outros nomes aí, dragão, príncipe das trevas, assim por diante, né? Nós sabemos que Lúcifer, ele se entregou ao mal, ele permitiu que o mal se desenvolvesse dentro dele, e com isso ele acabou pecando. Com o pecado, as coisas ruins, as coisas que não são boas, passaram a acontecer. Muito bem explanado, irmão.
Podemos então, com essa sua explanação, já passar para a primeira pergunta. Vamos passar um pouco à frente. Tem uma pergunta muito interessante aí, de quantos anjos é composto o exército de Deus, né? Isso. Mas igual antes ainda, se eu fosse o aluno, eu perguntaria o seguinte também: por que Deus, vendo lá que então surgiu esse mal aí na cabeça de Satanás, por que ele não destruiu esse mal na hora, não destruiu Satanás e tudo isso que aconteceu? É muito oportuna essa observação, né? Pelo próprio fato dele ser um Deus de amor, ele deu oportunidade para que Lúcifer se arrependesse. Lúcifer teve chance de se arrepender, mas ele não aceitou o perdão, não aceitou a graça de Deus. E nós sabemos que depois, ao longo da história, Lúcifer voltou, ou já era Satanás, voltou a procurar os céus para que ele pudesse ser perdoado. E a narrativa, através de uma escritora abençoada, uma profetisa chamada Ellen White, que nós vamos estudar um pouco mais para frente, deixa claro que Jesus chorou, mas ele não tinha mais oportunidade de oferecer a salvação para Lúcifer, porque a sua oportunidade já tinha passado. Então Deus não destruiu Lúcifer porque ele era um Deus de amor. Ele era um Deus que queria dar uma segunda chance para todos, e inclusive está dando uma segunda chance para você, para mim e para todos aqueles que entregaram o seu coração a Jesus. Muito bem, e eu tenho um comentário ainda para adicionar. Olha só, e se fôssemos por outro lado ainda, se falasse assim, porque tem gente que pensa que Deus é tirano, né? Não, mas Deus lá também destruiu lá aqueles que se rebelavam contra ele, lá no caso de Moisés, que fizeram o bezerro de ouro, Deus destruiu. Mas não é. Se você entrar no contexto, você vai ver que sempre Deus agiu com amor, né? Igual no caso quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, quantas chances ele deu lá, né, para Abraão. Abraão chegou e falou para ele: poxa, e se tiver pelo menos 50 bons homens lá, o Senhor perdoa toda a Sodoma e Gomorra? Aí Deus falou: tá bom, se tiver 50 bons homens. Aí Abraão pegou e falou assim: não, será que tem 50? Não, mas Senhor, e se forem só 40? O Senhor perdoa? Deus: tá bom, mesmo se forem só 40, ainda eu vou perdoar. Aí Abraão: será que tudo isso aqui foi baixando para 20, até chegar? Mas se tiver 10 então, Senhor, o Senhor perdoa toda a Sodoma e Gomorra? Se tiver apenas 10 homens bons, pelo menos? Aí Deus: sim, perdoa o Sodoma e Gomorra. Nem isso tinha. Então, por que eu estou falando do Deus perdoador? Realmente, ele é esse Deus, mas tem muita gente que acha que ele é diferente. E se nessa época ele fosse assim, e resolvesse: tá bom, então, eu vou destruir com o mal todo, vou destruir com Satanás, ok? Satanás, ele já estava aí formando seu exército, tanto é que ele desceu com 1/3 dos anjos, né? 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos caíram aí também junto com Satanás. Se Deus destrói Satanás para não haver mais o mal, podia, esses anjos que foram convencidos aí pelo Satanás, eles iriam ficar ali, mas com o quê? Com medo de Deus, e não por amor. E como você mesmo disse, Deus é amor, né? Deus quer que você vá a Ele por amor. Então aí ele não queria aqueles anjos todos ali com ele, tipo assim: não, ninguém vai mais se rebelar contra Deus, porque senão Deus destrói, igual fez com Satanás. E aí então eles estariam com Deus lá, sendo um céu de medo e não um céu de amor. Muito então, boa, muito Deus, boa essa complementação. Com toda a sua sabedoria, sabia de tudo isso. Exatamente, muito boa o seu complemento em relação a esse assunto. Então, a primeira pergunta, nós vamos lá em Apocalipse 5:11, né? Vocês estudaram isso ao longo da semana, mas se alguém não estudou que está conosco, nenhum problema, porque nós vamos revisar tudo com bastante detalhe. Então, Apocalipse 5:11 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então, qual é a quantidade dos anjos? É de milhares, a Bíblia fala milhões e milhares e milhares. Então, isso quer dizer que é um número incontável, podemos dizer assim. É um número tão grande
que é difícil de ser contado. Temos um grupo muito grande. Agora vocês imaginam, que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, que desse contingente todo de anjos que estão ali, esses seres celestiais maravilhosos, 1/3 desceu junto com Satanás aqui para esta terra, e são aliados de Satanás. Satanás não trabalha sozinho aqui, ele trabalha com esse corpo todo de anjos que também atuam para o malefício da raça humana, para o mal e para que as coisas sejam destruídas e desviadas do propósito divino de Deus. Bom, a segunda questão, ela perguntou: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Então, voltando, Lúcifer quer dizer anjo de luz, era o nome que ele tinha lá no céu. Assim como todos os anjos, cada um deles tem os seus próprios nomes, o nome dele era anjo de luz. Que coisa maravilhosa, né? Devia ser, como eu mencionei aqui há pouco, uma figura divina, como a gente diz, né? Às vezes a gente vê uma estátua feita pelos gregos, né? A gente fala, nossa, essa estátua parece uma figura divina. Aquilo não chega nem perto das criaturas criadas por Deus, como também é o próprio ser humano, né? É que nós estamos há milhares de anos nos deteriorando. Dizem que Adão e Eva tinham de 3 a 4 metros de altura, né? Hoje um homem, quando passa de 2 metros, a gente já acha que é uma coisa espetacular. Então Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele cria. Então, como é então a descrição de Lúcifer, complementando, né? Em Ezequiel 28:14 é dito o seguinte: tu eras querubim, tu eras anjo, da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então aqui está claro, confirmado pela palavra de Deus na Bíblia, de que ele ficava com um lugar, ele estava em um lugar de destaque, ele estava próximo ao máximo que existe nesse universo, se é o que nós podemos mencionar. Sabemos que o universo é muito pouco ainda para a glória e o poder de Deus. Ele estava próximo ao poder de Deus. E temos também aqui em Ezequiel também 28:15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é sinônimo de pecado, até que se achou no coração de Lúcifer um pecado. Então, respondendo, tem mais uma passagem ainda. Então, o que aconteceu mais com Lúcifer? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Que coisa, né? Que descrição e que oportunidade desperdiçada por Lúcifer. Então, respondendo à nossa questão agora: perfeito eras nos teus caminhos, até cometer iniquidade no seu coração. Professor Túlio, algum complemento a isso? Não, perfeito, então estamos caminhando bem. Vamos continuar com a terceira. Aí gostaria que os alunos também colocassem suas dúvidas. Tá ótimo, ok. Qualquer momento aí podemos. Bom, agora aqui tem um verdadeiro e falso, né? Interessante para nós exercitarmos um pouquinho a compreensão daquilo que está na palavra de Deus, né? Os textos estão em Isaías, o profeta Isaías, profeta muito importante do Antigo Testamento, que fez previsões muito interessantes sobre a vinda de Jesus e ao mesmo tempo também trouxe explicações para situações que já tinham ocorrido ao longo, não só da existência da Terra, mas ao longo da existência do próprio universo. Então, que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos ler as passagens e depois nós vamos colocar ali verdadeiro e falso. Então, Isaías 14:12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Olha que
deferência, né? Que nome, filho da alva, que coisa bonita. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que existia dentro do coração de Lúcifer. Ele queria o lugar de Deus. Que coisa impressionante, queridos. Então, vamos agora responder aqui o que é verdadeiro, o que é falso nessas questões. Que outros pecados esse anjo cometeu? Ele queria sentar-se no trono de Deus? Sim, ele queria sentar-se no trono de Deus. Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Sim, verdadeiro, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria o lugar de Deus e ser adorado? Sim, ele queria isto. Ele amou a Deus? Não amou a Deus. Tudo que nós estamos falando aqui que ele não fez foi efetivamente adorar a Deus. Por isso, ele permitiu que esse pecado crescesse no seu coração, a ponto dele perder o privilégio de estar na corte celestial do nosso Deus maravilhoso. Muito bem, Paulo Wilson. Quero também mais uma vez aí dizer, bastante gente assistindo a gente, tá? Muita gente, incluindo a Jacira Silva, o Enio Silva, Dirce Guilherme, tá também a Zilda Liberado, Maria Helena Calvila. Então, sejam muito bem-vindos vocês também e podem fazer suas perguntas. Olha só, se eu fosse eles, eu faria a seguinte pergunta para você também. Como a gente falou do livre-arbítrio que Satanás tinha e aí por isso que Deus não o destruiu, e os anjos também tinham livre-arbítrio no céu? Olha, muito interessante essa colocação, professor. Sim, os anjos também tinham. E a prova disso foi que Lúcifer, né, como um anjo gabaritado, ele optou pelo crescimento do pecado em seu coração. Todos os outros anjos, aquele 1/3 de anjos que optaram por sair do céu junto com Lúcifer, também usaram da prerrogativa de ter o livre-arbítrio. Então, Deus, os seres que Deus criou, inteligentes como nós, todos, né, como os anjos, todos eles foram criados com livre-arbítrio. Muito bem, muito boa resposta, Denilson. E no caso, então, os anjos que desceram com Lúcifer, né? Então, aí vai a pergunta para os dias de hoje. E onde está Lúcifer agora? E esses anjos? O que eles fazem? Onde eles estão? Porque tem pessoas, aqui nós estamos falando da origem do mal, né? E tem pessoas que não sabem ou não acreditam ou não têm certeza que o mal realmente existe, né? Inclusive é bom saber, para saber do que a gente tem que se proteger, né? Então aí eu sou aquele aluno que não sabe disso, o que você responderia para mim? Olha, eu responderia o seguinte, que todos nós aqui nesse mundo, no planeta Terra, estamos suscetíveis às ações, tanto de Satanás como dos seus anjos. Eles estão a todo momento ao redor de todo o planeta Terra, eles estão arquitetando coisas do mal. Nem sempre são desastres, nem sempre são doenças, mas podem ser coisas que mexam com a nossa mente, através, por exemplo, da pornografia, através do uso indevido desta ferramenta maravilhosa que é a internet, que permite que hoje nós estejamos aqui. E eu quero abrir um parênteses aqui, se vocês me permitem, tem uma equipe maravilhosa aqui, né? Liderada aí pela irmã Luciana, né? Que está aqui todas as nossas aulas, nos ajudando, e eu não posso deixar de agradecer a ela e todas as outras pessoas que têm estado aqui. Sem elas, nós não conseguiríamos estar realizando esse trabalho. Bem, muito obrigado. Acho questão, inclusive, de citar os outros nomes, né? Tá aqui, por favor, ajude. A Sabrina, o Cleiton, o César, né? Então sempre aí o pastor tem vindo também. E tudo o que acontece aí juntamente com a equipe da Luciana, né? É isso aí. Uma produção nós temos aqui. É verdade. Gente, vocês não fazem ideia
como isso aqui evoluiu de forma positiva. Cada dia tem um equipamento novo, tem uma internet mais poderosa, as coisas estão funcionando aqui. Por Deus, eu quero agradecer, fazer uma palavra realmente de agradecimento. Obrigado por lembrar de todos os nomes. Muito obrigado, que Deus seja louvado. Só complementando, então, Satanás não tem o mesmo poder de Deus. Ele não tem onisciência. Satanás não consegue saber o que está indo dentro da minha cabeça, dentro da cabeça do irmão Túlio. Ele não consegue. Então, para isso, ele usa todo o conhecimento que ele tem, ele usa os seus anjos. Esses anjos estão por aí atuando, verificando. Eu vi que o cidadão lá, quando passou ali, viu uma propaganda que tinha uma determinada figura e aquilo chamou a atenção. Então, aquele anjo do mal que está ali, ele fala: bom, então eu vou tentar aquela pessoa naquele caminho que eu percebi que ele ficou sensível. Então, esse grupo de 1/3 de milhares e milhões de anjos que existiam, que estão aqui, estão junto com Satanás, professor, buscando oportunidades para que nós pequemos. Muito bem, que ótima resposta. Só colaborando com a sua resposta, né, e falando até uma parte dela novamente, realmente eles vão personificar aí a tentação para você, né? Como o irmão Denilson disse, ele vai ver, mas não é só naquele momento. Na verdade, o inimigo, seus anjos estão te estudando desde que nasceu. Isso mesmo. Mesmo. Desde que você nasceu. Então, ele sabe os seus gostos, ele sabe onde é a sua fraqueza. Exatamente, as tendências. Ele não vai pegar um camarada que é aficionado por mulher e tal, que a queda dele é aquela, ele não vai oferecer ali o dinheiro, a ganância, que não é por ali que ele vai pegar ele. Ele vai oferecer aquilo ali que quebra aquele camarada, entendeu? A mulher, mulheres fora do casamento. Então aí tem um outro que não quer nem saber de mulher, é fiel à sua mulher, só que se deixar ali uma mala de dinheiro na frente dele para fazer um negócio errado ali, ele vai fazer. Então o inimigo não vai pôr a mulher na frente dele, porque ele gosta do casamento dele. Mas o inimigo vai pôr a oportunidade dele passar a mão naquele dinheiro que não era dele. Então, bem isso mesmo. Exatamente o que o inimigo vai fazer. Ele vai tentar você dentro da sua fraqueza. E é aí onde temos que ser fortes. E nós vamos aprender no decorrer da aula, no decorrer desse nosso curso, o que fazer para nos livrar dessas tentações. Perfeito. Vamos seguindo. Essa equipe agora a quarta, né? A resposta dela já, acho que você... Não li. A quarta. Qual foi o resultado da rebeldia desse ano? Estamos em Apocalipse 12, 7 e 9. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quer dizer, eles perderam definitivamente o espaço no céu. E foi expulso o grande dragão. O grande dragão aqui, nós estamos falando de Lúcifer, que se tornou Satanás. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, houve no céu uma grande rebelião, uma grande peleja entre Cristo e Lúcifer. Foi uma coisa terrível. Eu imagino que deve ter sido nesse momento lá no céu uma situação crítica, né? É óbvio que Deus tudo sabe, ele sabia que aquilo ia acontecer, né? Mas mesmo assim para ele foi uma grande surpresa que Lúcifer tenha optado pelo caminho do mal. Muito bem, e dentro desse mesmo assunto, falando dessa quantidade de anjos, imagine, milhares, aqui chegou uma pergunta aqui do Leonardo Cabral. Bom, hoje o pessoal está participando, né? Bacana, muito né? bom. Muito bom, Leonardo Cabral, olha só. Ele disse assim: graça e paz, amém. Assim como se coloca que são milhões e milhares de anjos, ou seja, incontáveis, é correto dizer que legiões de demônios fugirá a nossa contagem? Foi a forma que ele fez a pergunta. Se eu entendo a forma com que ele falou aí, a resposta é sim. Porque assim como nós não conseguimos contar uma quantidade de anjos,
Na medida em que essa quantidade foi dividida, ficaram 2/3 no céu e 1/3 na terra, nós também não vamos conseguir contar esse 1/3. Essa é a minha percepção pelo entendimento que a gente faz do que está escrito na Bíblia. Muito bem, teve uma colaboração aqui também do professor Jaime, Jaime Figueiredo. Ótimo. Lúcifer tentou matar a Jesus desde o nascimento dele. E quando o homem tentou fazê-lo cair em pecado no deserto, imagina conosco, pobres pecadores. Se Deus, então o inimigo tentou até Jesus, né? Ele tentou derrubar Jesus. Imagine nós. Ele tentou derrubar Jesus, e eu posso dizer, complementando o professor Jaime, o seguinte: não foi só nesse momento que ele tentou derrubar Jesus. Houve momentos ao longo da previsão do nascimento de Jesus, como foi o caso da história de Noemi e Ruth, que se elas não tivessem, naquele momento com Raabe, não tivesse acontecido o nascimento de um herdeiro, não teria tido sequência na genealogia de Jesus para que Jesus nascesse. Então, em muitos momentos, Satanás atuou para que não acontecesse o nascimento de Jesus. Uma vez ele tendo nascido, o que aconteceu? Ele testou Jesus no momento mais difícil. Vocês imaginem 40 dias no deserto, sem alimentação e sem água. Se você falar com qualquer cientista, ele vai dizer que isso é impossível. Jesus debilitado e o diabo tentando se prevalecer. Não tenha dúvida, a todo instante Satanás tentou usar de todas as maneiras a forma de derrotar a Jesus. E ele ficou eufórico, só que foi só por 2 dias, né? Quando Jesus morreu na cruz, até Jesus ressuscitar. Naquele período ali, da sexta-feira santa até o domingo, nós sabemos que Satanás regozijava-se de que ele tinha vencido a Jesus. Mas graças ao bom Deus, graças ao seu Filho que morreu na cruz por nós estamos aqui tendo a oportunidade de termos a salvação. Muito bem, vamos dar uma olhada. Isso, eu tenho mais alguns comentários aqui, mas ótimo. Passar para umas 3 Tá perguntas. certo. Bom, então vamos aqui. Pergunta número 5, né? Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Note que lá no Éden, agora nós estamos saindo da esfera universal, da esfera dos céus, estamos aqui na terra, tá certo? Vamos entender a questão no jardim do Éden, onde Adão e Eva foram colocados como um prêmio pela criação de Deus, por eles serem tal qual similares a Deus, conforme diz a Bíblia. Então vamos ler aqui o que foi dito em Gênesis. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vocês lembram, nós estudamos isso na semana passada. Mas deu uma orientação, que eles poderiam comer de tudo que eles quisessem, eles poderiam aproveitar dos frutos, das árvores frutíferas, mas tinha uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: dessa vocês não comerão, porque se dela comerem, certamente morrereis. Bom, então, qual foi a orientação de Deus lá no Éden, no começo, na criação do homem? Disse Deus: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, se comerem, certamente morrerão. Então, por que Deus, me permitam essa observação, disse o seguinte: vocês podem comer de tudo e dessa árvore vocês não comem? Justamente para deixar a questão do livre-arbítrio sob decisão de Eva e de Adão. Não foi porque Deus não queria que eles usufruíssem daquela árvore, ou porque aquela árvore tinha um fruto tão maravilhoso, ou que o fruto da árvore não era bom, ou qualquer coisa desse tipo. Não, foi justamente para que fosse testado a oportunidade deles usufruírem do livre-arbítrio, de comerem ou não comerem do fruto. Isso mesmo, essa é uma passagem muito importante, professor Denilson, que, olha só, essa questão é a grande questão, é a que corre conosco hoje também. É o divisor de águas, né, professor? Exatamente, porque ali estava se vendo a questão da obediência.
Então ali ia se ver a obediência de Adão e Eva para com Deus ou não. E muitas pessoas falam, nossa, se Adão não tivesse pecado. Mas quantos momentos você e eu passamos hoje pela mesma questão e a mesma situação de Eva? Então, comer ou não comer do fruto, quer dizer, fazer ou não fazer aquilo, entendeu? E quantas vezes nós caímos igual a Eva? A mesma situação que eles passaram, nós passamos aqui neste mundo a todos os momentos. Vamos lá, que o tempo não permite às vezes a gente fazer todos os comentários que nós gostaríamos. A pergunta 6: contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Então o que aconteceu? Eva se aproximou daquela árvore, né? Porque é óbvio que aquela árvore chamava atenção, e tinha uma figura maravilhosa, uma serpente, né? Se nós olharmos as serpentes, claro que é um bicho que todos nós temos medo, temos asco, mas nós não podemos admirar a beleza das cores das cobras, né? Dos desenhos que tem no corpo das cobras. E eu imagino que lá então, no começo de tudo, aquela cobra deveria ser maravilhosa. E Satanás, se aproveitando dessa situação, incorporou aquela cobra. Então, vamos ver aqui o que foi que a serpente disse para Eva em relação a comer ou não comer o fruto. Em Gênesis 3:1 diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher de forma muito astuta: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente, além de dizer que não ia morrer, disse que se comesse daquele fruto, eles iam se tornar como Deus, ter conhecimento de tudo como Deus, do bem e do mal. Então, respondendo, a serpente disse: é certo que não morrerás, e sereis como Deus. Que absurdo! É assim que Satanás faz comigo, faz com você. Ele usa de fake news, que é um nome que está tão em evidência hoje, para dizer que você pode fazer tudo aquilo que você deseja, sem pensar muitas vezes no seu amor para consigo mesmo ou com o seu próximo. Mandei um comentário, na verdade, até porque nós estamos aqui falando para muitas pessoas que estão aprendendo sobre a Bíblia, né? E talvez alguns que nunca tiveram até contatos com a Bíblia, né? E aí aqueles que só ouviram falar também estavam ouvindo o que o irmão Denilson acabou de falar. Aí ele vai falar assim: peraí, mas então o diabo falou que ela não morreria, então ele estava falando a verdade? Que ela não morreu? Essa é uma colocação interessante, e nós tomaremos um bom tempo aqui para falarmos sobre ela. Na realidade, morreu ali naquele momento a ligação especial que eles tinham com Deus. E a morte física ocorreu sim, no tempo normal que estava previsto para que um ser humano naquela época vivesse. Por exemplo, Adão viveu 930 anos, né? Hoje uma pessoa, quando vive mais de 100 anos, já é um período maravilhoso. Nós já entendemos como maravilhoso. Adão e depois Matusalém, que viveu 969 anos, viveram quase 10 vezes mais que isso. Então a morte veio sim, mas a morte principal que veio foi a quebra da relação entre Deus e o homem, e que foi necessário o processo restaurador da morte de Cristo na cruz para restaurar. E eles perderam com isso também, perderam o jardim do Éden. Muito bem. E aí, irmão Deus, como a gente fala às vezes com as pessoas que não tem tanto contato assim, conforme eu vinha falando, é difícil para as pessoas entenderem como é. Aí, imagine uma pessoa que não tem contato com a Bíblia ouvindo nós falarmos. Imagine meus amigos que eram do meu passado, quando eu não tinha me convertido, ouvindo. Aí já, mas como assim? Quanta besteira que esse cara está falando? Como é que vive 350 e poucos anos? Olha só, não é nessa aula que vamos ensinar essas questões, porém é simples. Na época que o meu pai era vivo,
quando ele tinha mais ou menos uns 60 anos, a gente estava morrendo de medo lá, que ele tinha um probleminha ali no coração, de pressão, de ele falecer, porque já era uma idade onde muitos faleciam nessa época. Então, a média de morte era 55, 60 anos. Verdade. Aí, com a entrada aí das questões de saúde, remédios, medicina melhorando, a pessoa tendo alimentação saudável aí, com mais acesso, hoje em dia a nossa média de vida já está em 75, 80 anos, e disse que vai crescer mais. Por isso essa preocupação com a Previdência, né? Que aí a nossa média vai ser 90 anos, e pode aumentar isso. Mas por quê? Porque está cuidando da alimentação e outras coisas mais, o que na época Não tinha. no começo da Bíblia, então, era muito mais, o ser humano vivia muito mais. Ok, passando da idade, tem outro detalhe também importante para quem vai ouvir assim: poxa, mas espera aí, Eva morreu, não morreu, não foi falando, complementando a sua resposta, que foi maravilhosa. Tem mais um detalhe ainda. Quando se trata da morte na questão bíblica, não está falando da morte aqui na terra. Por isso que tem a parte lá que Jesus fala também, que fala na Bíblia: ainda que morras, viverás. Porque nós estamos falando desta vida. Quando Deus fala assim que a morte, o salário do pecado é a morte, então ele está querendo dizer justamente que aquele que não aceitar Jesus, que aquele que só peca, né, vai morrer. É uma outra aula que você vai aprender, que seria o que esse morrer? Porque morrer todo mundo vai, eu, Denilson, o pastor, aqui todo mundo vai. Mas esse morrer que está dito na Bíblia é que não vai viver a vida eterna, vai morrer para sempre. Então aqueles que confiarem no Senhor, aí nós vamos herdar o reino dos céus. Aí nós vamos viver para sempre. E vou falar para vocês, se não fosse essa grande esperança, vou falar aqui pela 55ª vez, muita gente não sabe, mas muita gente já sabe. Se não fosse essa esperança, se a morte daqui fosse a única coisa que a gente fosse dar valor, eu estava na sarjeta. Porque meu filhinho de 20 anos morreu. E se eu fosse achar que essa é a morte mesmo, para mim estava tudo acabado. Mas eu tenho certeza que quando Deus fala de morte, Ele fala lá da morte eterna. Então, como meu filho era batizado, confiava em Deus, eu tenho certeza que para essa morte ele não morreu. E aí eu vou viver com Ele eternamente lá no céu. Essa é a minha grande esperança. E é isso que me deixa em pé. Amém. Amém. Deus seja louvado. Bem, vamos seguindo aqui. A pergunta 7: que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Vamos ler aqui o texto de Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, que representa Satanás. Nós poderíamos comentar muitas coisas aqui. Eu vou agora seguir até o final das perguntas, isso, para a gente poder não atrasar muito o nosso estudo aqui. A pergunta número 8 fala: de que maneira Satanás nos empenha hoje? O texto está lá, esses dois textos. Olha, claro, todos da lição são importantes dessa semana, mas esses dois aqui são muito importantes. Está em 2 Coríntios, que fala: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aquilo que foi perguntado aqui por um dos nossos ouvintes é muito importante, Então, veja que o engano chega ao ponto dele se transformar num anjo de luz. Não é muito, pois que os seres próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, de que maneira Satanás nos engana hoje? Transformando-se em anjos de luz e realizando sinais e prodígios. Muito bem, muito bem. Só um comentário importante aqui, uma ajuda aqui de um aluno. Também está conosco aqui a Edilma Figueiredo, está aqui também a Ângela Anitta, está a Marina Margarete Rodrigues, a Eunice Oliveira também está aqui conosco, a Maria Cecília falou que está assistindo e está achando bastante interessante, A Andressa Castro está conosco também, Gilberto Pinheiro, grande Giba, está assistindo, um abraço. Eu sempre falo do Giba nos meus testemunhos, o Giba está no meu livro, quando eu falei da minha história aí,
Um abraço aí para você, seja muito bem-vindo. E olha só, uma colaboração da Selma Araújo. Ela falou assim: a desobediência de Adão e Eva iniciou quando eles se separaram. Cada um foi para um lado. Com isso, para a serpente foi mais fácil persuadir a Eva. E então ela enganou Adão, que por medo de perder sua mulher comeu o fruto também, né? Consciente do erro. Onde a gente tinha uma lição nesse comentário aqui da Selma, a importância aí de realmente o marido estar ao lado da mulher, né? Porque da união, a importância da família estar cuidando do filho, porque imagina, então esse filhinho que está só lá no videogame, só na televisão, só na rua, para ele ser pego e tentado pelo Satanás, é muito mais fácil. Então, se ele estiver no seio da família, ali, aos cuidados dos pais, vai ser mais difícil o Satanás tentar ele, até porque os pais vão dar orientação boa, né? Mesma coisa o marido e a mulher e todos os nossos queridos. Então, muito importante a união, estar junto, o amor ao próximo, cuidar do próximo. Sem dúvida, muito bem colocado, muito importante. Vamos lá. Então, agora temos mais um verdadeiro e falso aqui na pergunta de número 9. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Vamos ver aqui em Apocalipse. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Cólera é com grande raiva, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então vamos lá. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Ele está irado contra aqueles que não seguem mandamento algum? Não, falso. Ele está irado contra aqueles que seguem os 10 mandamentos? Sim. Nós vamos estudar daqui a pouquinho, né? Por isso que as lições vão se sucedendo, para que vocês possam ir entendendo todo o processo. Nós logo vamos estudar essa questão da lei de Deus, não é isso, professor? Então, ele está contra as pessoas que guardam os 10 mandamentos. Ele está contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer? Não. Ele obedece aquele que ele acha que ele tem que obedecer. Não, nós temos que obedecer os mandamentos que Deus disse para nós que nós devemos obedecer. E a 10ª pergunta, concluindo as perguntas: como nos é possível vencer Satanás? Ainda tem cabe uma pergunta junto com essa, né? E o diabo, ele pode tudo igual a Deus? Não pode. Esse é o nosso grande conforto. O diabo não pode tudo, irmãos, queridos alunos. O diabo, como eu disse, ele não tem toda a condição que Deus tem. Deus sim pode tudo. Deus sabe o que está indo na minha mente nesse exato momento. Ele sabe o que está indo na sua mente. O diabo não pode. O diabo não pode dar vida a uma pessoa. Ele não pode ressuscitar uma pessoa como Deus faz. Deus faz isso e faz hoje ainda. É que às vezes a gente não entende determinadas manifestações que ocorrem na natureza e com as pessoas. Então podemos ficar tranquilos que Ele não pode tudo. Quem pode tudo é Deus. Ok, podemos finalizar. Isso. Então vamos ler aqui em Efésios como nos é possível vencer Satanás agora. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, como é que nós
podemos vencer Satanás. Nós podemos vencer revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Essa linguagem figurada aqui, o apóstolo Paulo, ele usa a questão da armadura, porque era como eles se vestiam para uma guerra naquele tempo. E nós estamos numa guerra contra Satanás. Então ele usa o exemplo da armadura, do capacete, de todas as vestimentas que eram necessárias para que aqueles guerreiros lutassem. Então aí está tudo exemplificado. E transformando para hoje, todas essas ferramentas, as armaduras são oração, a Bíblia, a fé e a confiança em Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Então, o simbolismo desses itens da armadura são todos esses pontos que foram passados pelo professor Túlio. Então, concluindo o nosso estudo, se existir mais alguma pergunta, nós vamos responder à parte, ou se for de interesse geral, nós vamos colocar no início da próxima aula. Ok, podemos pular a recapitulação e ir para o nosso compromisso de fé para finalizar. Ótimo. Tá bom. Vamos lá. Se você precisa passar, só responder. Aí você pode falar. Se você sentir no coração, ok, obrigado, irmão. Aí você faz a oração final, por favor. Tá certo. Se você sentir no coração, querido, que nos acompanha até aqui, muito obrigado por assistir. Você que está assistindo ao vivo aí, você também que assistiu até aqui, depois de gravado já, nós temos todo sábado às 4 da tarde a nossa aula da classe bíblica. Então você que sentir no coração a vontade de aceitar o que nós vamos falar agora, pode levantar a sua mão aí onde você está mesmo, ok? Eu creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito que se rebelou contra Deus. No grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e da sua palavra. Amém, eu também quero. Eu desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações. Eu também. Que Deus te abençoe, que seja louvado, que Deus abençoe as suas decisões. Estaremos orando por vocês. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários. E nesse momento faremos uma oração agora para finalizar, por nós, por vocês, por sua família e pela nossa também. Muito obrigado a todos pela participação. No próximo sábado às 16 horas estaremos aqui de volta. A aula será monitorada pelo professor Túlio e pelo professor Jair. Vamos orar. Querido Santo e amorável Deus que estás nos céus, somos gratos a Ti, porque mesmo errantes, mesmo pecadores, nós podemos entender o Seu real propósito ao nos ensinar através da Sua santa palavra. Amém. Aprendemos hoje, Senhor, que o Senhor é um Deus de amor, que estas coisas que acontecem de ruim no mundo não foram causadas por Ti, foram sim causadas por uma decisão do livre-arbítrio de cada ser envolvido. E nós pedimos que o Senhor permita que nós, que estamos vivendo agora neste mundo, possamos diminuir os nossos erros, pecar menos, para estarmos mais próximos a Ti. Peço que cuide de todos nós, todos os enfermos com esta terrível doença. Cuide também dos planos espirituais de todos, para que nós possamos nos unir cada vez mais a Deus. É isso que nós lhe rogamos e pedimos no Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Passamos 9 minutos. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs.